Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Rivail Souza chegando aqui com mais um episódio para lá de especial do nosso podcast, O Código da Sarça. Glória a Deus. Hoje estamos com um episódio que, te prometo, vai revolucionar aí a tua fé, vai te trazer grande edificação, tá? Na tua vida, na tua fé. Hoje vamos compartilhar alguns testemunhos que tocam vidas, testemunhos fortes. E olha, para começarmos, eu quero já te agradecer. Você que tem maratonado aqui os nossos episódios, cada um mais interessantes do que o outro, desde testemunhos como o de hoje até altas conversas bíblicas e teológicas. E se você ainda não segue aqui o canal, clica nesse botãozinho que diz inscreva-se, ativa o sininho com todas as notificações, compartilha aí para o mundo todo e vem ser edificado. E hoje, aqui à minha mesa está um amigo para lá de especial, pastor e cantor Diroci Oliva, um homem que tem muitas experiências, muitas histórias, cada uma mais impressionantes do que a outra, tá? Aliás, vamos combinar o seguinte, fica aí, ó, já no chat, eu vou pedir para ele contar aqui pelo menos umas 5 experiências, tá? Pedi para que ele fosse breve para a gente resumir aqui nesse bate-papo ligeiro, pelo menos umas 5 experiências que com certeza vão edificar a tua fé, e aqui no comentário você vai dizer a que mais tocou você, tá bom? Meu amigo pastor Diroci, a paz do Senhor Jesus, que bênção ter você aqui nesse bate-papo tão especial. Paz do Senhor para todos que estão aí nos ouvindo, ligadinho. Conheço o pastor Rivail há alguns anos, né? E hoje estamos aqui para contar um pouco da nossa experiência com Deus, compartilhar com vocês o que Deus tem feito nesta caminhada de longos anos e longas datas. Glória a Deus. Ó, longa caminhada, dá uma olhada, mostra o convidado, longa caminhada, mas o testemunho é tão forte que ele não tem um cabelo branco ainda, hein? Muito importante, muito importante. Mas a caminhada é longa. Pastor Diro, tu é cantor, é pregador, é pastor, mas deixa eu começar te perguntando, onde você estava, como Jesus te encontrou e o que Jesus fez na tua vida? Eu acho que dá para começarmos por aqui, não é? Bom, quando Jesus me encontrou, na verdade, eu era pequeno ainda. Meu pai era cooperador, era presbítero na época da Assembleia de Deus, na cidade de São Luís Gonzaga, que eu me lembro. Eu tinha aproximadamente, nessa época, 8 anos. E eu me lembro que a gente participava da escola dominical, ele ia e nos levava. E eu fiquei depois, com o tempo, aprendendo na escola dominical, que filho de crente não é crente. Aquilo me surpreendeu. Filho de crente não é neto de Deus. Eu falei assim, mas eu estou vindo para a escola dominical, eu canto no coral da igreja, como eu não sou crente? Daí eu pedi para alguém me explicar. Aí me explicou. Então, na verdade, eu comecei a servir a Deus. Depois nós fomos para a Argentina, tivemos um período lá, estudei lá. E nesse período meu pai também se afastou um pouco, porque lá não tinha, né? Na época. Daí quando voltamos para o Brasil, não tinha igreja lá. Não tinha igreja. Aí voltamos para o Brasil no ano de 1979. E daí meu pai se reconciliou nessa época. E eu aliás, na verdade eu aceitei, né? Quando o pai se reconciliou, daí houve aquela perguntinha básica. Quer se entregar para Jesus? Não foi assim aquela choradeira, não. Eu entendi que algum tempo atrás alguém falou, filho de crente não é crente e precisa aceitar Jesus. Eu fui lá, levantei a mão, normal, e ali eu segui, me batizei aos 15 anos, e a caminhada começou ali, minha caminhada com Cristo. Isso aí que eu me lembro. Saiu do caminho há algum tempo? Se desviou? Não, na verdade não foi desviar. Isso antes, né? Dos 8 aos 15 anos, eu participava. Mas depois que eu me batizei,
aos 17 anos para 18, eu fui voltar lá fora de novo, dar uma volta na praça. Deu uma espiada no passado. E demorei quase 3 anos para voltar. Como foi essa experiência, 3 anos fora? Porque eu pergunto assim, porque tem coisa aqui nessa conversa, tá? Tem experiências tensas. Como foi voltar e dar uma olhada, ficar no mundo 3 anos? Jesus te pegou por lá de novo. Pegou. Porque assim, como eu cantava no coral desde os 8 anos de idade, eu me lembro, cantava, inclusive cantava muitos hinos, que eu fazia segunda voz na época. Eu tinha 8 anos de idade e eu tinha uma segunda voz aguda, altíssima. E aí as irmãs da igreja jovem me procuravam para cantar hinos fazendo segunda voz. Então, acho que desde pequeno Deus já me escolheu, desde o ventre. Me batizei aos 15 anos e depois me afastei por um problema na igreja, que é onde eu não aceitei. E eu falei, então a partir de hoje eu não sou mais crente. Eu quero resolver isso aí do meu jeito, porque eu acho que não é justo o que fizeram comigo. Isso já naquele tempo. Me afastei. Então, para mim voltar, Deus teve que entrar com uma providência trágica na minha vida. Nos conte como foi essa experiência, que eu acho que é o momento mais alto, né? Então, eu comecei, eu aprendi. A maioria dos músicos, cantores, saem da onde? Da igreja. Porque parece que a igreja é uma escola de músicos e cantores. A maioria dos cantores seculares aprenderam aonde? Na igreja. E eu aprendi a tocar. E aos 18 anos eu já desenvolvia bem o instrumento para a época. Daí onde eu fui num lugar chamado Clube dos Artistas, no Canecão de Ouro, que tinha na época na Bento Gonçalves, em Porto Alegre. E ali eu comecei a tocar numa banda ali, na época, e fui tocando nessa banda, fui me aprofundando na banda, ganhava para isso. Mas, quando foi um dia, provavelmente 3 horas da manhã, estava lá no camarim, bebendo, fazendo coisas desagradáveis, e escutei uma voz claramente: não foi para isso que eu te chamei nem te ensinei. Eu achei que era alguns companheiros, né? Mas não vi que estava cada um na sua função, e eu escutei de novo a voz: não foi para isso que eu te ensinei. Daí eu saí. Me lembro que eu saí nesse dia, 3 e pouca da manhã, peguei um táxi e fui embora. Com a alma abatida. Por quê? Porque quando você acha que Deus não está de olho em você, é onde ele te pega. Ele está de olho em você, ele está te cuidando. Então não aconteceu coisas mais graves neste momento, porque eu reconheci minha falha, porém não voltei. Só saí dali. Passados uns dias, estava tendo um congresso de jovens na mesma igreja a qual eu fazia parte. E eu saí um dia, da onde eu estava, lá na Gandaia, vamos dizer assim, eu vou lá na igreja hoje. E saí para ir para essa igreja. Cheguei lá, sentei no último banco. Como que aqui ninguém me enxerga, né? Tava cheio, era o último dia de congresso. Isso foi num domingo. Sentei lá no último banco, o pastor Valdomiro, que já dorme no Senhor, falou assim: o jovem que entrou aí agora, vem aqui na frente. Eu quero falar algo de Deus para você. E era você, o jovem. Eu falei: é você mesmo. Vem aqui. E como a gente tinha aquele pensamento que jovem não morre, né? Jovem é jovem. Toda a vida. Então, eu era forte. Morrer pra quê? E eu falei que não ia, que tava bom lá onde eu tava. Ele me chamou 3 vezes. Até que ele disse: olha, já que você não vem, então eu vou te mandar daqui o que Deus tá te mandando. Hoje é teu último dia, tá? Se você não vir, hoje é teu último dia que você tem para retornar. E eu não aceitei. Fui embora. Foi assim mesmo. Foi sério, um confronto sério. Foi. Chegando em casa,
eu tinha marcado para sair com uma turma que eu ia tocar num outro lugar, com outro pessoal. Eu disse para minha mãe, olha, vai vir mais ou menos umas meia-noite, vai vir uma turma para me buscar. Fala que eu não tô. Mas eu vou ter que mentir, mas é com uma boa causa. Fala aí. E eu não quis sair naquele, porque a palavra, até o último dia, pesou. Pesou. E daí, por volta de meia-noite, talvez uns minutinhos antes, eu orei a Deus, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, se realmente tu falou comigo que é meu último dia, eu preciso de um sinal para me entender que é meu último dia. Mostra para mim aonde eu estou. E deitei. Me mostra onde eu estou. Aonde eu estou. Qual a minha situação diante de ti. E deitei na cama. Mas quando eu deitei, veio um sono muito rápido, que eu desconfiei daquele sono. Parecia que queria tirar minha alma de dentro. Um sono assim que eu briguei para não dormir, porque você não deita e dorme. Você deita e fica pensando um monte de coisa. Uhum. E eu não tive tempo de pensar nos amigos que eu ia deixar, que não fui. Não, simplesmente eu deitei e o sono veio para tentar, eu tentando brigar para não dormir, mas não foi mais forte que eu. Eu dormi e acordei num outro lugar. Aí foi peso terrível. Você dormiu e acordou, você estava em outro lugar? Num outro lugar. Mas o pensamento era o mesmo. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava na cama. O meu pensamento era o mesmo. Eu deitei e acordei num outro lugar, num cômodo aproximadamente menor do que essa sala aqui, mas as paredes eram quentes, eram de chumbo, eram grossas, era escura, umas paredes quentes, muita gente, nós estávamos lá, eu soube que nós estávamos lá depois, por causa que eu fui chamando a numeração, eu vi que o meu número era o 22, então nós estávamos em 22 homens dentro daquele cômodo. E era muito apertado. E eu queimei meu braço esquerdo lá, porque aquele empurra, eu acabei queimando meu braço ali naquele momento e o meu braço estava ardendo muito, vermelho estava. Daí um tempinho passou, veio uma voz, chamou o número 1. Aí veio um ser, pegou aquela pessoa, abriu uma porta dessa grossura mais ou menos de 20 centímetros a mais. Um cheiro de enxofre muito forte, um calorão terrível. E daí não era inferno, eu acredito que era um local, acho que próximo, onde as pessoas iam, né? Daí eu sei dizer que a voz chamou o número 1 e veio o ser, pegou ele. E por baixo daquele ser, onde estava em cima de nós, tinha tipo de um degrau de uma escada, que era um espelho. E nós estávamos embaixo, nós via quem vinha. E ali nós víamos, e a pessoa com semblante aterrorizante dizia, me tira daqui, eu não quero ficar aqui. A voz dizia, leva ele e irá aguardar o fim. Meu Deus. Para cada um era uma palavra. E nisso passava um período que eu não sabia. Depois, quando eu acordei, eu fiz as contas, deu um período da meia-noite às 6 da manhã, deu 15 minutos. Aí... 15 minutos de uma senha para outra. De uma senha para outra. Eu tive essa ideia de fazer a conta para descobrir quanto tempo gastaram, que foi gasto da meia-noite às 6 da manhã. E deu 15 minutos de um intervalo de cada número para chegar no meu, que era 22, porque 6 horas da manhã eu acordei. Aí o que acontece? Para encurtar a história, para todos vocês saberem o que eu estou falando é verdade, que depois eu já ouvi pregações dizendo que é assim mesmo que acontece. E eu nunca tinha visto isso. Na época eu tinha 19 anos já para 20 anos. Daí a voz chamou o número 20. Veio ser, pegou a mesma coisa. Levou e ele repetia, tira daqui, eu não quero ficar aqui. E a voz lá de cima que dizia assim, leve ele, irá aguardar o fim. Só isso. Mas nesse período que eu fiquei com o número 21 lá dentro, perguntei para ele, me diz uma coisa, por que você está aqui? E ele para mim assim, rapaz, eu cheguei em casa do meu trabalho, a minha mãe mandou buscar pão na padaria e eu fui buscar. Só que eu fui tomar uma antes, lá na padaria. Que na época não era nem padaria, era chamado de armazém, né?
Eu que estou falando hoje, mas na época era Atualizando. outro nome. E ele chegou lá, pediu uma cerveja. Quando ele está tomando a cerveja, ele escutou um estampido na nuca dele. Alguém deu um tiro nele. Ele foi que sentiu o gosto de sangue na boca. E foi virando aos poucos, assim, para trás. E era um amigo dele que deu um tiro nele. E ele disse, mas você? E foi caindo, caiu no chão. Mas até então ele não tinha se dado por conta que ele estava em pé. O que caiu foi o corpo dele. Aí as pessoas falando, tu matou o teu amigo? E ele dizia, não, gente, eu não estou morto, eu estou aqui. Mas ninguém ouvia mais ele. E o corpo dele no chão, o sangue saindo assim. Daí, de repente, o ambiente, ele falou que ficou escuro. Saiu 2 seres dos cantos, se pegaram ele e jogaram lá dentro. Lá. E aí, se eu pudesse sair daqui e contar para os meus irmãos que estão fora e os que estão na presença não sair, os que estão fora voltar, eu iria fazer isso. Mas depois que está aqui, não tem mais como. Eu falei, então você está morto? Sim. Morri lá no bar, lá. Eu estou aqui agora e ele disse para mim, eu sou afastado do evangelho. Ele não teve chance. E você, como é que foi? Eu disse, então, eu estou afastado já desde os 17 anos, toco na noite e tal. E eu recebi uma profecia do pastor Valdomiro, isso eu contando para ele lá. Contando lá nessa salinha do inferno. Nessa salinha lá. E daí ele falou para mim assim, olha, hoje é teu último dia. Mas só que eu não fui sair. Eu não saí justamente com medo. Com medo de acontecer algo comigo. Daí ele disse, não, se você está aqui, você está morto. Porque teu corpo está em cima da tua cama, você está aqui. Meu Deus. Daí eu falei, não, mas não pode, eu não pedi para Deus me matar, eu pedi para Deus mostrar onde eu estava. Não, se você está aqui, teu corpo está em cima da sua cama, você já era, você não volta mais. E nisso a voz chamou o número 21. O teu era o 22. Daí ele foi em pânico, eu vi o semblante dele. E ele dizia assim, eu não quero ficar aqui, me tira daqui. Aí a voz mudou o final da conversa assim, leva ele, porque ele vai aguardar o julgamento do seu Deus. Meu Deus. Daí mudou, porque ele era afastado. Ele sabia de onde ele estava. E nesse período de 15 minutos que faltava para me chamar, eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não te pedi para você me matar. Eu pedi para você me mostrar onde eu estava. Se eu estou aqui, segundo aquilo que ele falou, meu corpo está em cima da minha cama. Como é que vai ficar a minha mãe? E os meus planos, eu já não saí para não acontecer nada, e eu deito, tu tira a minha vida? Não, eu não estou entendendo. E aí eu não tinha relógio, eu só deduzia pelo tempo, que a gente já estava acostumado. Eu falei, vai ser chamado agora. Acordei na minha cama. Faltando milésimos de segundo para a voz chamar, porque chamava certinho. Eu acordei toda a minha família, porque o grito que eu dei quando o espírito entrou no corpo foi aquele grito assim. Acordei minha mãe, ela pulou da cama, foi lá, eu estava todo suado. O mesmo calor que eu sentia lá, estava suado. Ela, que houve? Porque lá no sul chama a gente de guri, né? E que houve, guri? Você está todo molhado, está pegando fogo, onde você estava? Você estava na... Não, mãe, eu estava no inferno. Inferno, você está aqui. Não, mas só não está entendendo, eu estava lá. E nisso que ela tocou no meu braço, eu senti a prova. Meu braço vermelho e ardente. Meu braço está aqui, ó, queimado. E o meu irmão, que estava dormindo no beliche de baixo, ele acordou achando que eu tinha urinado na cama, porque ele estava todo molhado. Mas era, olha, eu suei tanto que ultrapassou no colchão de cima e caiu embaixo. Misericórdia. De tanto que eu suei. Tomei um banho, rapidinho, 6 horas da manhã. Ela, você vai onde for? Na casa do pastor Adão Santana. Ele é vivo até hoje, tem mais de 90 anos já. Mora em Viamão, Porto Alegre. Tomei um banho e da minha casa até a casa do pastor era meia hora de caminhada. E eu tomei um banho e saí correndo e o ônibus não vinha, porque era domingo. Me lembro que eu cheguei 7 horas da manhã na casa do pastor, desesperado, comecei a bater na porta. Parecia que o pastor tinha que estar ali me esperando, mas era o desespero meu. Contei a história para ele. Daí ele disse para mim assim, Deus te deu mais uma chance, o que você quer fazer? Quero me reconciliar. 1985, ele então dobra o joelho aqui, eu dobrei o joelho na sala dele e me reconciliei naquele dia. 1985. Rapaz.
Foi. Isso ficou Gente. marcante comigo. Ficou muito marcante isso aí. É porque a vida espiritual, ela é tão real quanto a física, Tão ou real. mais. Tão real que se não foge da realidade nada. Você pensa, você articula, você conversa, normal. Uau! E aí? É sério. Agora, e aí, daí pra cá não desviou mais. Desviar não, eu tive fraquezas. Fraqueza. É fraqueza. Fraquezas. Quem não tem, né? Fraqueza Fiz é outra história. coisas Né? erradas que a gente às vezes faz, que é a coisa para onde, que a gente, ser humano, tem uma coisa assim que você quer as coisas certas e não acontece e acha que Deus é culpado. É que Deus não dá naquele momento, mas Deus vai dar lá na frente. É que a gente não sabe esperar. Até porque depois do ano dessa aí, meu irmão, cabra se desviar, é, é sem amor à própria existência, Não dá, né? né? Não dá. Difícil. Agora, o pastor Dirossi, essa experiência tua é muito forte, tá? Forte. Muito intensa. Agora, falando de intensidade, de quase morre, mas não morre, né? Tu parece um gato, tem mais de 7 vidas, né? Já passou a 7. Já passou as 7, Rafinha? O número da senha dele já está ali na beirada, mas Deus sustentando. Agora, falar em livramento de morte, esses negócios, você ficou uma temporada internado que eu não conheço ninguém que tenha ficado tanto tempo assim. Como foi essa? Isso foi em 2003. 2003. 2003. Fiquei 8 meses internado no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. Eu não queria ir embora para lá. Eu tinha uma empresa aqui, perdi tudo devido a uma situação que houve, que é lá de 93, né? A situação de 2003 foi a de 93, a qual uma chamada eu disse não. E quando Deus te escolhe, quando Deus escolhe você, não adianta você fugir. É você que tem que fazer e não tem outro. Peraí, você disse não a um chamado de Deus, a uma vocação ministerial. Isso, em 1993, no estado da Paraíba. Fui viajar para lá, fazer divulgação de um trabalho que eu fiz. E lá, Deus falou, é assim mesmo que eu quero você. Eu falei, não, eu não quero não. Vida de missionário não é para mim não, isso aí não serve não. Perdi 10 quilos na cidade, gastei tudo o meu dinheiro. Povo crente é muito mão de vaca, não ajuda ninguém, eu não vou não. Outro me dá condição, então eu tô fora. Mas se Deus me desse condição própria, a glória não seria dele. Deus quer que você trabalhe no pouquinho mesmo, para ele te sustentar, para você ver que a dependência não é tua, mas sim dele. Aí foi onde eu vacilei. O que aconteceu a seguir? Nesse caminho da desobediência? Nós fomos viajar para Paraíba, eu e o Betânio, e a esposa dele, que era Beatriz, e o filho dele, que era Benaí. Inclusive, Benaí, se não me engano, foi atropelado aos 7 anos de idade, lá na Paraíba. Lá. Foi. E aí, nesta viagem que a gente fez, ele chegou para mim assim, olha, eu quero que você vá lá em casa, aliás, vamos lá na casa do rapaz, e esse rapaz, na época, ele não era crente, era um usuário de droga. Nós fazíamos campanha na casa dele e ele expulsava nós de lá com facão e arma. Hoje não vai ter culto aqui não, acabou. Hoje ele é presbítero da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. E tem uma igreja 100 metros da casa dele, que é a ponto de pregação nossa ali que fizemos. Isso no ano de 1992. E ele fez negócio com o Opala 78. Se você estiver me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Dirossi. E o Betânia chegou para mim, Dirossi, eu troquei o meu casebre por um carro. Eu vou viajar com esse carro. Só que eu tinha tido um sonho antes. Eu sonhei que ele chegou para mim e disse assim, ó, vamos viajar? Eu falei, para onde? Lá para Paraíba. E Deus me mostrou a placa do carro e atrás do carro tinha Cs colado assim. 3 números C de lata colados em cima do capô. Quando ele chegou para mim assim, eu quero que você vá lá comigo conhecer o carro, ver se o carro aguenta a viagem. Eu disse assim, pode fazer negócio que o carro Deus já me mostrou. Mas você nem viu o carro? A placa do carro é essa e assim, assim. Mas você já viu o carro? Eu falei, não, eu vi numa visão esta noite. E
eu não quero ir viajar com você, mas segundo Deus mostrou, eu vou ir. E fomos viajar. Foi uns 7 dias para chegar até na Paraíba. A gente viajou passando pelo Rio de Janeiro, um monte de lugares. Então vocês viajaram aqui de São Paulo para Paraíba. Para Paraíba de carro. E no caminho foi muitos milagres. Mas um milagre que, 2 milagres melhores que aconteceu, foi que o primeiro milagre, nós erramos o caminho. Fomos por Ribeiro do Pombal, pegamos um lugar onde era só deserto, calango, correndo na areia quente. De repente o carro sozinho subiu o morro, desceu. Subiu um barranco e desceu. Da esposa dele, o que houve? Eu falei, não vou descer para não abalar minha fé. O carro continuou desviando normal, sendo conduzido por mim. Rodamos mais ou menos 80 quilômetros. De 80 a 100, mais ou menos. Chegamos em Ribeiro do Pombal, avistamos de longe. Aí eu dei a volta na praça de baixo. Na hora que eu estou descendo para encostar o carro na praça, ali sozinho. As 2 rodas foi sozinho para a guia. Falei, agora vamos descer para olhar o que aconteceu. Os 2 bracinhos da barra de direção estavam soltos. Caiu os 2 a 80 km antes. O carro, seja o girar, o volante sem girar. Sozinho. Não tinha controle no carro. Então quem trouxe nós até ali foi Deus. Aí compramos os 2 parafusos. Então você está dizendo que você dirigiu 80 quilômetros 80 quilômetros. com o braço de direção quebrado. Os 2 bracinhos soltos, sem o parafuso e os pinos de segurança. Tava solto. Do Opala 78. Ou seja, estava totalmente à deriva na direção de Deus. O volante estava assim, você girava e ficava sozinho. Não mexia nada lá embaixo. Na hora, eu só vi isso aí quando o carro parou, que ele sozinho dobrou para a guia. E andou 80 quilômetros. Aproximadamente, se não foi mais. E deu até volta na praça. Isso é fé. Isso é fé. E ainda eu vou aumentar mais a fé de você ainda. Faltando 650 quilômetros para chegar na onde nós ia, em Itacima, na Paraíba. Acabou o dinheiro e tinha 22 litros de gasolina que nós tínhamos enchido em Vitória da Conquista e não usamos. Fomos usando ali. Chegamos lá em Vitória, e nesse lugar, que eu não lembro o nome do lugar. Chegamos lá, o rapaz disse, olha, o dinheiro que eu tenho aqui é para nós comer alguma coisa na estrada. Mas não tenho dinheiro para chegar até lá. Falei, caramba. Então vamos colocar essa gasolina que está aqui, tem 22 litros. Cada risquinho do marcador são 22 litros do Opala. Ele é um tanque de 60 litros. Quando colocamos os 22 litros, o ponteiro parou num quarto. A minha oração foi essa: Senhor, assim como tu multiplicou o azeite da viúva, multiplique esse combustível para que não falte até lá. E não quero usar nenhuma gota dele, mas tu vai repor. E fomos embora. Chegamos de manhã, 5 horas da manhã, na casa do pastor. O carro caiu na porta de entrada. Colocamos o carro para dentro, os 4 parafusos do cardan caiu, já antes. 11 horas da manhã levantamos com calorzão de 40 graus. Eu disse, vamos medir, vamos tirar essa gasolina do tanque, para ver o que houve aí. Encheu do mesmo tanto que estava e o ponteiro voltou a 0. Então rodamos 650 quilômetros sem gastar uma gota de 22 litros. Só Deus faz isso. Rapaz. É verdade. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus desça aqui agora e me castigue. Essa é a pura verdade. É sério, hein? É sério. Então, mediante todas essas... Peraí. Então, vocês andaram esses 600 quilômetros, não é que andaram com 22 litros. Andaram sem gastar os 22 sem gastar. litros. Foi gastando. Você já andou sem gasolina. Gastando de repondo. Porque estava com 22 litros, aí andaram os 600 quilômetros, quando pararam, ainda estavam lá os 22 litros. Os 22 litros, para a glória de Deus. Rapaz, isso é coisa de crente. Coisa de crente. Coisa de crente. É forte, hein? Aí, fizemos um trabalho nessa cidade, nos terceiro dia que nós estávamos em Itacima. Parou a cidade toda. Parou, simplesmente parou. As escolas fechou, fizemos uma cruzada evangelística ali. Araruna, que fica lá perto, Queimadas, veio tudo para a cidade de Itacima.
Colocamos som, conseguimos um som lá que ainda tinha levado um pouco, mas conseguimos mais um som lá da prefeitura. E colocamos mais ou menos uns 20 mil quilos de som lá. Cantamos, pregando, muitas pessoas se converteu naquele dia. Mas o maior milagre que eu achei foi quando nós fizemos em Monte das Gameleiras. Ali foi bênção de Deus. Porque nós fomos falar com o delegado da cidade. Chegamos lá na cidade, fomos atrás de uma igreja, conhecemos o pastor Daniel. O pastor Daniel nos contou a prova. Olha, nós estamos 7 crentes na cidade. Uma cidade com 2.000 e poucos habitantes. Na época tinha 2.400, hoje não sei como que está lá. E 7 crentes na cidade. Ele construindo um templo para 300 membros. O delegado da cidade aqui é o único crente. Fora da família. Fomos falar com ele desta cruzada que nós queríamos fazer um dia de cruzada evangelística na cidade. Anunciamos lá no megafone. Fomos barrados pelos, como é que chama? Cangaceiro, né? Cangaceiro. Na época tinha muito. Seguiram nós a cavalo, com as armas tudo aqui, garrucha e tal. É vocês que vão fazer o culto aí sábado? Aham. Não vai ter, não. Se tiver, nós vai derrubar na bala. Voltamos para a cidade e pedimos ajuda para o delegado. Eu não lembro o nome desse delegado. E ele pediu ajuda da polícia militar numa cidadezinha lá próxima. Foram 6 PMs lá nos dar cobertura. E nós começamos a fazer o trabalho no sábado, um sol de 40 graus, rachando, trincando. O sol lá é terrível. Mas graças a Deus conseguimos fazer. Começamos a liberar o som, era por volta de 4 e pouca da tarde, quando o sol já estava mais fraco. E fomos até 9h30 da noite. Na hora do convite eu já estava sem voz, não tinha mais, né? Fizemos o convite. E eu contei até 635 pessoas. Nossa! Perdi a conta, começou muita gente se dobrar rápido assim. Contaram esses testemunhos? Então, lá no palco para o povo crer, se converter, despertar a fé? Então, nesse dia, a gente orou pelo povo e todos queriam aceitar Jesus. Amém. No domingo de manhã, pousamos na casa lá do pastor, porque era tarde, já no sábado. E pousamos lá e fomos numa cidade próxima buscar pão. Lá no bairro próximo. Né? Quando voltamos, fomos buscar 20 pão. Nós saímos de carro, só tava nós quatro, com o filho dele, e ele e a esposa e mais um filho. Quando voltamos, não deu para entrar na casa do homem. Muita gente, tinha mais de 300 pessoas no quintal, na casa, entupiu a casa. 20 pão não deu nem pro cheiro. Aí teria que multiplicar também. Aí faltou fé. Mas já aí tava no ritmo. Fomos orar para tomar café, né? E Deus tomou a esposa do pastor Daniel em profecia para falar comigo. Só que Deus não cita o nome, Deus não falou, é você não. Deus falou, ei, você aí, tal. E eu falei, é comigo, em espírito. É comigo, Senhor. É com você mesmo. Falou assim, que eu quero você. Trouxe você para essa missão para você saber como é que é a vida do missionário. Vou eu te fazer conhecido nos 4 cantos. E começou, né? Só benção. E eu falei, não quero não, senhor. Quer não. Mas por quê? Porque eu perdi 10 quilos nessa viagem. Peguei uma infecção aqui nessa cidade, amaldiçoada. Não quero. Crente não ajuda crente. Não quero. Também tu estava bem revoltadinho, né? Porque eu bem rebelde. Eu gastei tudo que eu tinha levado, que eu vendi, gastei tudo. Era um dinheiro que não chega naquele lugar. O lugar parece que era amaldiçoado. Tudo que você tinha ia rapidinho. E eu fiquei bravo. Não quero, senhor, não quero. Manda outro que eu não quero. Ele disse, mas eu não tenho cuidado de ti nessa viagem? Eu falei, sim. Quem foi? Aí Deus começou a pautar. Quem foi que guardou vocês na viagem? Tu? Quem foi que fez você rodar 650 quilômetros e não gastar nada? Foi o Senhor. Quem foi que fez a obra ontem aqui? Foi o Senhor. Quem foi que... Então, porventura não eu que estou cuidando, mas eu não quero.
cabra ruim, né, Dani? Foi. Ali eu acho que o espírito mal se apoderou de mim. Rebelde de E daí natureza, hein? Deus mudou o rumo da profecia. Eita, Aí mudou o aí rumo. fica perigoso o negócio. Aí Deus mudou e falou para mim que ele ia me colocar no leito de morte, ia me tirar até o que eu não tinha a ser tirado, e eu ia reconhecer que quem estava por trás era Deus. Meu Deus. E daí depois veio a consequência do que eu recusei. Em 2003 veio, Deus falou. Usou uma menina de 15 anos, a filha do presbítero Ailton, mecânico. Falou a mesma coisa que falou lá atrás. Ela nunca me viu. Para aí, segura aí. Segura aí. Aqui em São Paulo, Deus falou para ti sobre o chamado, sobre o que você precisava fazer. É. Você endureceu o coração. Mesmo assim, Deus mandou lá para Paraíba. É. No caminho, o carro quebrou. Quebrou uma peça importantíssima. Né? Como que você vai dirigir um carro que não tem a peça principal para direção? É. Mas mesmo assim, rodou mais de 80 quilômetros e ainda fez a volta na praça. Exatamente. Ao chegar lá, tem a questão do combustível. Verdade. Andar sem gastar o combustível. Depois 600 vidas para Cristo. Deus falar de novo por meio de profetas. E mesmo assim você dizer, não quero. Não quero. Falei isso. Me arrependi Vixe, depois. fico até pensando o que vem pela frente, mas avance. Me arrependi depois, mas já era tarde. Já era tarde. Já era tarde. Qual foi o desfecho, então, para tanta rebeldia? O desfecho foi que Deus disse... Eu estava pastoreando uma igreja do Ministério de Perus na época, na 3ª divisão. Pegamos aquela igreja ali, para a glória do Senhor, tinha 6 pessoas tinha na igreja. Com 6 meses a igreja tinha mais de 200 pessoas, não cabia mais gente na igreja. Então Deus provou que ele era comigo. Mas em 2002, Deus usou essa jovem para falar comigo. Falou: meu servo, tenho eu me agradar de ti e tal, mas eu preciso ter uma conversa séria contigo. Eu falei para ti que eu ia te tirar tudo, né? Mas assim vai ter que ser. Tu vais passar o que passou meu servo Jó. Porque Satanás tem chegado diante de mim quase todos os dias e tem perguntado: até quando iria eu te abençoar? Sem uma correção do que você fez? Eu achava que Deus não fazia isso. Já passou, já perdoou. Mas Deus não falou que tinha me perdoado. Deus só deu um tempo. Perdoou aquela rebeldia. Mas a consequência veio. Daí realmente eu perdi tudo. Peguei uma ladeira. Eu tinha uma empresa com 78 funcionários. Perdi tudo. Fiquei devendo até os cabelos da cabeça. Aí morreu minha esposa. Sua esposa morreu nesse intervalo. Faleceu. Choque séptico. Teve um infarto. E eu fui sequestrado nesse período. Fui sequestrado, fiquei 3 dias sequestrado no cativeiro. Foi tenso, hein? Foi. Isso aí foi em 2002. 2002. E essa experiência ainda marca você, especialmente a perca da esposa. Marca. Porque era algo que eu não esperava. Foi repetindo. Deus falou para mim: vou eu te tirar tudo, mas vai te acontecer algo que vai abalar as tuas estruturas espirituais, mas eu vou estar contigo. E o que me aconteceu foi isso, ela. E daí eu fiquei rebelde por um tempo. Porque quem não fica, a gente é humano, né? Eu questionei a Deus. Não queria mais pregar, não queria mais cantar, não vou mais falar de nada disso. Porque eu estava fazendo tudo e não teve misericórdia de mim.
Deus usou ela. Eu estou no banco um dia na igreja, quietinho, orando, bem baixinho. Chega a irmã, esqueci o nome dela, que é mãe do presbítero aqui de Perus. Chegou e falou no meu ouvido, só para me ouvir. Deus manda te dizer. Ele dá a vida, ele tira a vida do jeito que aprove. Ainda foi duro comigo ainda. Aí eu fiquei quieto, né? Aí eu disse assim, tá bom, então. Só não vou mais louvar, não vou mais pregar nada. Fui numa igreja, sentei no último banco lá. Eu sempre gostei de andar de terno, principalmente. Eu era evangelista, né? Também não vamos, já que não quer cantar, pelo menos vou de terno, né? Eu sempre fui. Hoje as pessoas se desviam e já postam no Face. Copo de cerveja na mão. Não, eu não me afastei. Eu fiquei só rebelde, não mais pregar e não mais cantar. Você estava ferido, né? Estava ferido. E nisso chegou um irmão que me conhecia. Achei que ninguém ia me conhecer. Lá do púlpito, lá me conheceu, lá na nave da igreja. Mandou subir. Falei, não, tá tudo bem aqui, pastor. Deixa eu aqui. Sobe pra cá. Dá honra a quem tem honra. Eu te conheço. Vem aqui. Aí eu fui. Sento no púlpito lá. Nunca tinha ido lá naquela igreja. E cheguei lá, tinha esse irmão que me conhecia. Deus, vamos ouvir um louvor pela nossa irmã do círculo de oração e vamos tirar a oferta. Eles tiram a oferta já logo no começo do culto, né? E a irmã levantou já no sapato de fogo, lá no meio da multidão. Eu falei, meu Deus, é comigo, não é possível. E era comigo mesmo. A irmã parou em frente ao púlpito, apontou o dedão na minha cara. Homem, não me chamou nem de servo, porque quando Deus está bravo, Deus chama você de homem. É o homem. Homem, tu quer que eu abra a sepultura de novo? Se eu abrir, eu não fecho mais. Já fechei uma vez. Te livrei do céu. Por que não quer mais louvar meu nome? Por que não quer mais pregar minha palavra? Porventura tenho sido eu muito carrasco contigo? Não poupei a tua vida até hoje? Eu vou abrir. Se eu abrir, eu não fecho mais. Tu que sabe. Falou bem assim. Me chamou de Jonas. Tá fugindo que nem Jonas, mas eu vou te pegar. E se eu abrir, eu não fecho mais. Eu deixo abrir. Daí o pastor olhou para trás e temos um Jonas aqui no nosso meio? Foi tem. O pastor nunca me conheceu, nunca me viu. Pegou o microfone e deu para mim. Dirige o culto, prega, canta, fala o que sentir de fazer. Eu fiz. Daquele dia eu falei, não, deixa eu voltar pro meu posto, que é melhor, né? Estamos aí. Graças a Deus. Qual foi o período aí que você ficou internado? 2003. 2003. E no mesmo ano Deus me curou. E no mesmo ano eu voltei para São Paulo. Ninguém acreditou. O que aconteceu para você ficar 8 meses? Os médicos não achavam que eu tinha. Eu chegando para você ter que a minha chamada que Deus tinha na minha vida é de pastor, não tem jeito. Eu cheguei em Porto Alegre, descobriram que eu estava lá, já me deram uma igreja para me assumir. Eu falei, não, pastor, calma. Estou chegando agora. Não. Pastor não pode ficar parado. Foi então, me deixa eu ficar de segundo ali do irmão ali. Eu não quero assumir nada agora, não. Aí me colocaram de segundo. Mas um segundo que era praticamente eu que resolvia tudo. Fiz uma campanha, uma cruzada evangelística de 3 dias. O pastor Rivail encheu aquela igreja. É uma igreja para 400 membros. Encheu que não cabia gente na igreja. Deus me usou pela misericórdia mais uma vez. Convidei o conjunto Não Temas de Porto Alegre. Pastor Joaquim, se estiver me ouvindo, ver esse vídeo aí. Toquei nessa banda 3 anos. A banda vai fazer, se não me engano, 49 ou 50 anos agora, nesse ano agora que vem. E Deus, Ele fez tantas coisas nesse culto. 3 dias, conheci pessoas que eu jamais iria imaginar que eram crentes. Quando nós chegamos da Argentina, fomos morar do lado da casa de um menino. Ali o pai dele batia nele,
Ele era dependente químico, lá o pai dele. A gente jogava bolinha de gude. Nunca mais vi ele. Em 2003, eu chamei um pregador da Vila Santa Rosa, do Ministério da Missão, para pregar, e ele me liga de manhã lá para casa da minha mãe e diz: olha, não vai ser possível ir hoje pregar. Aconteceu um imprevisto, mas estou mandando um presbítero aí, bênção de Deus, gente boa. O nome dele é Antônio. Mas eu nem lembrava desse Antônio, eu conhecia ele como Chico. 6 e pouca da tarde, alguém bate palma na frente lá de casa. Aí eles me deram o endereço dessa casa aqui, que o rapaz responsável pelo evento mora aqui. Aí quando ele viu, era minha mãe. Quando ele falou Dona Zé, eu falei: alguém conhecido. Dona Zé, mãe, não acredito que é você. O que você está fazendo aqui hoje? Então, eu vim pregar hoje, o rapaz não pôde vir. Aí eu saí lá fora. Era o Chico, que era o Antônio. Presbítero, eu jogava bolinha de gude na época, eu tinha o quê? Uns 14 anos. O homem hoje já é pastor. Então, Deus fez coisas assim que, sabe, batizou, Deus renovou, Deus trouxe pessoas que estavam afastadas nesse dia. E daí eu fiquei o tempo todo internado, a medicina, 40 dias, eles não sabiam o que eu tinha. No final de 40 dias, 8 médicos reuniu na minha mesa, na minha cama, disseram assim: nós temos uma notícia boa e uma ruim. Foi: me conte então, pelo menos a boa, né? Que a ruim eu vou ter que saber mesmo. A boa é que nós vamos dar alta para você hoje. Você vai para casa, ficar com a tua família. Mas no meu íntimo eu falei: não, essa eles acham que é a boa. Mas não é. Eles estão achando que eu vou morrer. E a ruim? A ruim é que você tem 3 dias de vida só. 3 dias de vida. 3 dias. Você tá com falência múltipla de órgãos. Teu pâncreas está infeccionado. Teu fígado, você já não tem mais. Teus rins, parou os 2 rins. Você não aguenta fazer hemodiálise. Você vai morrer com infecção generalizada. Eu falei: doutor, eu posso te falar uma coisa? Eu não vou morrer, doutor. Eu vi meu túmulo sendo fechado. Ele disse: só um milagre então, doutor. Hoje mesmo tu vai saber quem é Deus. Isso era 9 horas da manhã. 2h30 da tarde, estou no quarto dormindo. Liberaram a visita para todos. Tinha mais de 28 pessoas, que eu me lembro. Tinha mais pacientes. Eu estou conversando com a minha irmã no quarto, chamada Claudete. Ela sabe disso. E ela passando a mão no meu cabelo, dizia: vai ficar tudo bem. Eu disse: não, vocês estão achando que eu vou morrer? Mas eu não vou morrer. De repente passa um moço. Eu estou conversando aqui com o senhor e eu tenho visão mais ou menos daqui. Eu vi que passou alguém correndo, eu olhei e já não vi mais. Eu disse assim: olha, passou alguém aí no corredor do hospital e está me procurando. Minha irmã disse: não passou ninguém. Eu falei: passou. Eu estou doente, eu não estou louco. De repente volta aquele moço, tirou o chapéu, chegou na porta, falou meu nome todinho, sem errar uma sílaba. Hoje as pessoas erram o meu nome, né? Ele não errou nada. Eu levantei a mão porque eu não conseguia falar. Sou eu. E Deus começou a tomar ele lá na porta do quarto de profecia. Eu não te conheço, não sei quem você é, mas o Deus a quem eu sirvo te conhece e sabe quem você é. E ele manda dizer para você: eu te coloquei aqui e eu vou te tirar. Hoje desvendo eu o mistério da tua enfermidade. A medicina já deu um basta. Já assinou o laudo, vão te mandar embora. Mas eu revogo tudo porque eu não assinei nada. Vou eu te restaurar. Tu vai sair daqui restaurado para fazer a minha obra. Meu Deus. É forte. Aí fiquei mais 6 meses e pouco internado. Depois que o profeta falou mais... isso, ainda ficou 6 meses. 6 para 7 meses. Eu saí de lá com 72 quilos para quem pesava 40, né? Olha, saiu de lá com 70 para quem pesava 40. Então teve uma... Eu saí de lá naquela época com 72 quilos. Na hora da profecia eu pesava 40 quilos. Era
osso com a pele em cima. E na hora mandaram tirar os crentes de lá, porque era muita língua, né? O poder desceu. O segurança que foi lá era crente também. As enfermeiras eram crentes, virou um mistério. Eu fiquei mais conhecido do que feijão preto naquele hospital. Todo mundo queria ir lá no quarto me conhecer. Passar a mão em mim, dizendo, dá um pouquinho dessa unção. Falei, não depende de mim. E quando eu saí de lá, os enfermeiros, os médicos fizeram um túnel, assim, com as mãos, e eu passei no meio. Em reverência a Deus. Os médicos que me condenaram à morte disseram, realmente, tu foi um milagre. Porque você não tem mais nada. Não tem mais nada. A única coisa que tu vai tomar por 2 anos é anti-inflamatório, porque teu intestino ficou frágil. Eu comigo, não, se Deus me curou, não vou mais tomar. Se curou, tá curado, né? Mandaram eu não comer nada de fritura. Fritura tinha que passar 2 metros longe. A minha mãe fazia comida separada para mim. Eu tinha que tomar 2.900 miligramas de antibiótico por dia. Meus dentes começou a dar problema. Meu cabelo começou a cair. Eu falei, não, tá errado isso aí. Um dia eu fui no centro da cidade de Porto Alegre, saí 8 horas da manhã de casa e disse, mãe, vou na cidade, vou comer 2 X-Bacon. Falei pra mim, né? Se eu falasse pra ela, dá um infarto nela. Cheguei na cidade lá, me dá um X-Bacon aí, bem caprichado, o cara me deu e uma coca. Deixa eu fazer um teste. Dá mais um, o cara falou, você tá bem? Eu falei, vou ficar bem agora. Até hoje. Voltei a fazer o exame depois de 90 dias, o médico, olha, pode parar que você não tem mais nada. Eu falei, doutor, eu já não parei já faz tempo. Já. Some daqui, você não tem mais nada. Meu Deus. Você é bênção de Deus. Que experiências, hein? Quando eu falo... Mas até hoje não sabe ainda qual que era a enfermidade. Eu tava com 3 tipos de bactéria que só se manifesta no cadáver. Para aí, então você... É. As 3 só se manifestam em cadáver. Depois que morre, ela se manifesta para comer você de dentro para fora e comer o que sobrou. Eu tava com elas. Por isso que eu não tinha nem a vitamina no corpo. E eu não podia tomar... Tudo que eu comia, eu vomitava. Elas comiam, não sobrava nada. No dia que os médicos viram descobriram essa bactéria, 5:30 da tarde. O Anderson, que estava no quarto comigo, disse para meu amigo, dá um copo d'água. E outra, detalhe, eu não podia tomar água gelada, tinha que ser água natural. Eu tomava água gelada e comia gelo. Nunca me deu uma gripe na minha garganta, não atacou nada. Hoje, qualquer coisinha, minha garganta ataca. E ele voltou correndo. Meu, estão falando de você lá no corredor. Foi quem? Os médicos falaram que você tá cheio de bicho. Aí os médicos entraram no quarto. Que informante, hein? Os médicos entraram no quarto e falaram assim, Diroci, descobrimos o que você tem. Como que você tá com esse bicho? Eu não sei, cara. Veio com um potinho transparente, cheio de bichinho dentro. Ele falou, encosta teu dedo no vidro. Quando eu encostei, a bactéria batia no vidro assim, ó. Braba. Uma ponta aguda, vermelha. Braba. Batia assim, ela quer furar o plástico para entrar em você, porque ela tá com fome. Então ela reconhecia você. Isso aqui que tá aqui, ó, é o que você tem dentro de você. Nós não temos a cura, tem que mandar fazer. Mas já sabemos agora o que você... Agora nós vamos combater. Claro, porque aí eu disse assim, doutor, Deus tirou a mão de cima e você tá achando hoje que eu tenho. Aí demorou 3 dias para chegar o remédio. Eu tinha que tomar 3 comprimidos do tamanho da moeda de R$1 e segurar por 40 minutos no corpo. Para poder fazer efeito. Eu não podia falar, não podia respirar, que vinha antes de vômito. Mas daí eu orei a Deus e falei, Senhor, eu vou tomar esses 3 remédios aqui, tu me dá um sono profundo, porque eu não quero vomitar. Quando eu tomei o último, diz a minha irmã que me cuidou, disse que eu caí no lado, parece que eu desmaiei na hora. Meu Deus. Me acordei depois de 1 hora, cadê o balde? Eu vomitei tudo para fora. E o médico entrou na hora, não pode vomitar, não, doutor, tem 1 hora já que ele tomou. A partir daquele dia, pastor, Deus me deu a cura.
partir daquele dia ali. Eu acordei 3 horas da manhã com a fome excomunal. Comi 8 maçãs, 7 pãozinho duro com água. E nada me sustentava. Foi. Rapaz. Comecei a ganhar peso rápido. Aí a nutricionista ela já me tratava assim: hoje você escolhe o que você quer comer. Você está liberado para comer. Aí eu pedia bife, a parmegiana, e vinha aquelas cumbucas com uma taça que você puxa assim. Eu comia toda aquela comida, o outro rapaz dizia: eu não quero a minha. Eu falei: daí. Comia. Rapaz, meu Deus, que história, hein? É, uma história verdadeira. Que história, rapaz. Foi tremendo. O que Deus fez. Quando Deus escolhe alguém, Deus faz de tudo para que aquela pessoa volte a fazer o que ele queria. E eu fui um desses. Paguei alto preço pelo não que eu dei para Deus. Depois também, nada de não. Não, agora, se Deus quiser mandar, eu tô aí, tô livre. Fazer o que ele manda. Está disponível. Disponível, na verdade. Né? Gente do céu, que histórias, hein? E olha, Rafinha, passamos de 1 hora aí já de conversa? Gente do céu, é muita conversa. Vamos ter que fazer um pó de vigília qualquer hora dessa. Tem mais ainda, mas não vai dar tempo. Né? Tem muito. Deus me deu muita bênção, muita bênção. Vamos ter que te trazer aí para mais os 3 episódios, tá? Gente, o pastor Diro, nós vamos puxar já um fechamento aqui. Uhum. Esse homem teve experiências com Deus. Agora, no meio de todos esses milagres aí, tem um que foi até interessante. O gás de cozinha da sua casa acabou. Acabou. Nunca me esqueço. Aí você orou pelo botijão. Eu cheguei 11 horas da noite, rapaz, com uma fome. Rapaz do céu, falei, meu Deus do céu, espero que a comida esteja pronta, as panelas tudo no fogão. Aí ela falou assim, não, acabou o gás. Já virei o botijão, virei pra cá, virei pra lá, acabou. E eu tinha dinheiro, mas eu esqueci de deixar. É aquela mania, a pressa, né? Mas a minha fé veio, de repente. Eu virei o botijão. Em nome de Jesus, multiplica agora. Me liguei a chama viva por 15 dias. 15 dias sem gás. Dias, sem gás. E o fogo acendendo. Aí eu enchi o outro que tava lá e ficou 15 dias. Fazia comida normal. A chama viva, azulzinha, coisa de Deus, meu. Não adianta. Rapaz, meu Jesus. E aí? Coloca aqui qual testemunho você achou mais interessante. Fazer uma viagem, eu vou te levar junto, tá? Pra nós não gastar com gasolina. Gente do céu, é forte o negócio, viu? Pastor Diro, vamos fazer o seguinte. Eu vou te convidar aqui para uma continuação dessas conversas, tá? Eu sei que tem muita história boa aí, muito testemunho. Deu aqui o tempo da nossa conversa, mas vou te convidar aqui para outros episódios. Tá? Para nós fecharmos aqui, hoje as pessoas que querem te encontrar, te seguir, onde elas te encontram? Encontra no YouTube, Diroceu Oliva, @625, se não me engano, ou pelo WhatsApp 12 99705 3904. Olha aí. Tem seus trabalhos também, né? É cantor, pregador, bênção de Deus. Suas palavras de fechamento. Gente, o que eu falei aqui não foi, como é que diz, história da carochinha. Eu vivi isto, tanto é que eu quero até pedir desculpa para vocês, que eu me emociono, né? Em certos trechos do episódio que eu já passei, mas é tudo verídico. Pode conferir aí na sua Bíblia, conversa com Deus, você que tem intimidade com Deus. Senhor, é verdade o que ele falou? Se for verdade, eu vou trazer ele aqui na minha igreja para contar. Pode fazer essa prova com Deus. Amém. E leva na tua igreja, prepara a vigília, porque o homem tem experiências, viu? Gente, e para nós fecharmos aqui, as inscrições da nossa faculdade teológica estão abertas, tá? Para turma presencial em Guarulhos, região dos Pimentas,
e online para o Brasil e o mundo. Aqui abaixo na descrição estou deixando também o link para os meus livros. São mais de 40 livros que já escrevi ao longo dessas quase 3 décadas de professor, escritor, pregador. E estou colocando todo esse material disponível aqui na descrição, tá bom? Confere lá. Pastor, meu amigo Dirossi, tu é bênção de Deus, já está convocado para completar o episódio. Tem muito mais história aí, cada uma mais edificante que a outra. Então, minha gratidão a você, muito obrigado por ter compartilhado conosco toda esta experiência e, com certeza, isso somará muito com a nossa fé. Deus abençoe. E aí, gostou desse bate-papo? Sua fé foi tão edificada quanto a minha? Então, fica ligadinho, nos segue aqui para mais edificação. Porque este foi o nosso Código da Sassa podcast. Nos siga, Deus tem muito para a tua edificação.